Imagine um campo seco, abandonado pelas nuvens. A terra rachada pedia socorro, e o povo já não tinha esperança. William Carey se ajoelhou na poeira, ergueu os olhos ao céu e orou com o coração em pranto. Naquela noite, trovões cruzaram os céus. Pela manhã, a chuva caiu como resposta do alto, uma visita do céu à terra. Seu diário nos conta vários milagres, entre eles, de uma mulher cega, que chegou à missão pedindo ajuda. Carey orou por ela com insistência. Dias depois, diante de muitos, ela abriu os olhos e viu. Seu primeiro olhar foi para uma Bíblia. Era Deus mostrando que a obra é perfeita. Em outro episódio, um menino desenganado foi trazido às pressas até ele. Não havia médico, apenas fé. Carey orou. O menino sobreviveu. A vila começou a perguntar quem era esse Deus que responde. Durante uma seca brutal, Carey convocou um jejum e oração. Mesmo zombado, ele persistiu. No dia seguinte, as nuvens cobriram o céu. A chuva caiu. Os aldeões ficaram em silêncio. Mas Carey sabia, o céu havia se movido. Um missionário contou que viu Carey passar 3 dias sem comer, orando por um grupo tribal hostil. Na mesma semana, o líder do grupo apareceu na missão dizendo que um espírito o conduziu até lá. Em outro momento, enquanto orava por um homem à beira da morte, viu sua respiração se firmar e a febre cessar. Os nativos disseram que era um milagre. Para Carey, era apenas mais uma prova de que o céu ouve quem clama com fé. Durante uma pregação ao ar livre, enquanto ele clamava pela presença do Espírito, dezenas de pessoas começaram a chorar compulsivamente. Não havia música, nem apelo emocional, só a convicção do Espírito quebrantando os corações. Esses não foram apenas milagres. Foram provas de que a oração tem poder quando nasce de um coração rendido. William Carey não começou seu chamado como pregador ou pastor. Ele era um sapateiro, que vivia uma vida simples. Mas Deus não busca títulos. Ele procura corações disponíveis. Carey era esse coração. Ele nasceu na Inglaterra, em um lar humilde. Mas sua alma ardia por um propósito que o mundo ainda não entendia. Enquanto outros viam apenas ofício manual, Deus via um intercessor, que mais tarde se entregaria a Jesus como missionário nas Índias. Ele ouvia falar sobre povos que nunca tinham ouvido o nome de Jesus. Chorava por eles em seu quarto, enquanto estudava os mapas das regiões. E, no silêncio da madrugada, orava como se cada lágrima fosse um grito por salvação. Não era eloquente. Não impressionava multidões. Mas quando se ajoelhava, o céu prestava atenção. Suas orações não eram longas, mas carregadas de verdade. Antes mesmo de ir à Índia, já sentia como se sua alma pertencesse àquela terra. E ao chegar, descobriu o peso do chamado e a força da oração. Cada desafio que enfrentava, doenças, pobreza, oposição, ele carregava ao altar. Era ali que sua fé era renovada. Carey acreditava que missões sem oração eram como barcos sem leme. E por isso, nunca começava um dia sem antes falar com Deus. Ele dizia que orar é respirar para a alma. E sua vida inteira foi um testemunho disso. Orar não era rotina. Era sobrevivência. Ao encontrar resistência para traduzir a Bíblia, Carey não desistiu. Ele orou. Clamou por estratégias. E aos poucos, portas se abriram, línguas se tornaram compreensíveis, e o impossível cedeu. Certa vez, ele orou por 3 dias seguidos, e ao orar por um homem possesso, cuja libertação parecia impossível, o homem foi liberto completamente. Carey sabia esperar em Deus. E confiar nas promessas. Porque sua fé não era baseada em sinais, e sim em confiança. Um jovem tradutor indiano resistia ao Evangelho. Carey intercedia por ele todos os dias. Até que, uma noite, o rapaz teve uma visão com Jesus e se rendeu em lágrimas. Certa vez, orou por um aldeão conhecido por sua brutalidade. O homem, ao passar diante da igreja, caiu de joelhos e chorou sem entender por quê. Deus o havia alcançado. As escolas fundadas por Carey não nasceram de planos estratégicos, mas de oração. Ele acreditava que educação sem o Espírito era informação sem transformação. Ele orava por viúvas, enfermos, escravos. Por aqueles que ninguém via. E Deus via todos, respondendo com graça e milagres. Suas noites eram gastas em intercessão. Suas madrugadas, em súplica. Ele não tinha pressa. Esperava o mover do céu com paciência e fé. Durante um período de escassez, Carey orou pedindo provisão. No mesmo dia, uma carta anônima chegou com recursos exatos. Ele dizia: "O Pai conhece a necessidade antes de pedirmos."
Cada tradução da Bíblia foi banhada em oração. Cada letra, fruto de fé. Ele não fazia por vaidade, mas por amor às almas. As dificuldades o faziam mais forte, porque ele encontrava em Deus a força que faltava em si mesmo. Ele entendia que a oração é como fogo, quanto mais alimentada, mais consome o que é velho e renova o que é eterno. Seu quarto de oração era seu campo de guerra. Ali, sozinho, Carey lutava por almas que ele talvez nunca veria, mas amava como se fossem da sua família. Ele dizia: Deus fará grandes coisas se nós pedirmos grandes coisas. E vivia com base nisso. Mesmo quando ninguém via, ele permanecia fiel. Porque ele não orava para ser visto. Ele orava para tocar o coração de Deus. Sua missão não era apenas pregar. Era clamar por transformação. E ele viu vilas inteiras se converterem sem um sermão, apenas com oração. Oração era a ponte entre ele e o céu. Era o lugar onde as lágrimas viravam poder, e o cansaço virava fé. Ele escreveu: Sinto-me mais vivo na oração do que em qualquer outra coisa. E ali estava sua fonte. Em meio a doenças, luto, perdas e frustrações, Carey não cessava. Ele continuava dobrando os joelhos. Porque ali encontrava propósito. Carey não era apenas um missionário. Era um guerreiro de oração. Um homem que compreendia que a vitória estava na sala secreta, onde ninguém via, mas o céu se movia. Ele enfrentava gigantes espirituais com a arma da oração. Quando a opressão batia forte, Carey se retirava, orava por horas, e voltava com paz no coração e poder nas palavras. Quantas vezes ele viu pessoas serem libertas, curadas e salvas não por estratégias humanas, mas porque clamava intensamente por intervenção divina. Certa vez, um vilarejo inteiro foi transformado após semanas de oração contínua. Ninguém queria ouvir a mensagem. Mas quando começaram a orar noite e dia, o Espírito Santo tocou os corações. A vila inteira se voltou a Cristo. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele não dizia acabou. Dizia: vou orar mais uma vez. William Carey dormiu no Senhor após uma vida inteira de entrega. Mas ele deixou mais que um legado. Deixou uma chama acesa. Hoje, igrejas, escolas, traduções da Bíblia e corações transformados continuam a ecoar seu clamor. E esses foram só alguns pequenos testemunhos, algumas fagulhas do fogo que consumia o coração desse herói da fé. Agora, eu te pergunto, você ainda crê que Deus ouve orações? Talvez você não vá para um outro país. Mas pode começar aí onde está. Um quarto, uma oração, um clamor sincero. O mesmo Deus que respondeu Carey está esperando ouvir sua voz hoje. Ele não mudou. O céu ainda se move por corações quebrantados. Então, feche os olhos. Abra o coração. Dobre os joelhos. E clame. Porque Deus ainda responde. Se essa mensagem te tocou, declare em fé: Senhor, ensina-me a orar. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal, ative o sino e junte-se a essa jornada com os homens de oração. Porque talvez, o próximo nome dessa lista seja o seu.